do livro do Moshe Haim Luzzatto, né? É o mesmo do Caminho dos Justos. Certo. E tem 3 livros traduzidos em português: O Caminho dos Justos, O Caminho para Deus e A Sabedoria da Alma, né? Aí eu estou lendo esse que eu falei por último. E ele faz uma consideração bem interessante, né? Que nos ajuda, é mais uma peça que a gente pode usar para compreender o eterno, para compreender a nossa existência, né? Ele dá a seguinte explicação para a criação: Deus poderia nos criar de forma perfeita e plena, mas ele preferiu nos criar de forma imperfeita para que nós encontrássemos o caminho da perfeição. Entendi, já vi. Então, os nossos defeitos são uma dádiva de Deus para que, através deles, a gente busque essa correção. Já vi pessoas falar sobre essa questão do caminho de volta da imperfeição. Mas, na verdade, a imperfeição não é imperfeição, né? Olha, eu acho que cada vez mais a gente está filosofando, porque, rapaz, a questão da perfeição, da imperfeição, que não é imperfeição, é perfeição, o mal que não é muito bem o mal, mas que, na verdade, tudo é bem, né? Então, a gente está cada vez mais se aproximando de uma filosofia muito forte, né? Isso mexe muito com a nossa mente, né? A respeito desse processo que a gente precisa passar e precisa evoluir, né? Então, eu acredito muito nisso também. Mas é um debate para a gente caminhar. Bom, eu não sei se a Tamires e o Maurinei tiveram a oportunidade de ver o estudo da semana retrasada que está publicado no nosso canal. Eu não sei. Então, nós falávamos sobre a questão de Deus. Quem é Deus e como Deus se manifesta. Não lembro não sei se vocês chegaram a tocar no assunto, mas a gente está assim tentando fazer uma revisão, né, hoje, e aprofundando no discernimento, no entendimento. Chegou, Randro, a ver o estudo, porque teve problema de queda, né? Então trazendo uma revisão sobre isso, nós estávamos falando sobre a questão que Deus está diretamente ligado ao prazer. Então, sempre que você tem prazer, você está conectado de uma forma ou de outra à luz de Deus. Porque Deus, ele é doador. E na sua essência, o que ele doa é prazer. Ele é prazer. Então, a luz dele traz prazer. Então, todas as coisas no mundo às quais nós nos conectamos e que vai trazer um prazer, na verdade, é uma conexão com a luz de Deus. Tá? Então, conectar com prazer é conectar com Deus. Então, a gente estava falando sobre isso, né? E a gente fica pensando, né? Como é isso? Porque a nossa mentalidade, e aí num trabalho de desconstrução, é que a maneira de se conectar com Deus, principalmente ensinado pela religião, é através de alguns métodos. Então, existem muitos métodos. Se for dentro do cristianismo, o cristianismo vai ensinar métodos de você se conectar com Deus. Estudando a palavra, orando, cantando louvores. Se você for dentro do judaísmo, o judaísmo vai te ensinar a fazer as rezas,
vai te ensinar a cumprir os mandamentos, vai te ensinar a conectar com a Torá, o estudo da Torá, e que isso vai fazer a conexão com Deus. Então, nós acabamos ficando restrito às maneiras que se conectam com a luz de Deus. Não significa que essas maneiras não sejam eficazes. São maneiras que levam à conexão, mas não é a única maneira. E muitas vezes, aquilo que nos ensina na religião, às vezes não faz conexão com Deus. Por quê? Porque para haver conexão com Deus, precisa haver sentimento, precisa haver a chamada intenção, precisa haver prazer, precisa tocar no prazer, porque tocar no prazer é tocar na luz do eterno. Ou seja, muitas vezes a gente faz uma oração que toca no prazer. A gente sabe, eu acredito que todos tiveram uma certa experiência, que existem momentos que parece que tem algo que brilha mais. Parece que é algo que mexe com o nosso interior. Então, quando isso acontece, nós tocamos intencionalmente nesse prazer na luz de Deus. Então, isso vai desconstruir muitas coisas também, porque algumas pessoas elas vão dizer, eu tenho a verdade, a minha religião tem a verdade, a maneira que eu me conecto é essa e essa é correta. E, na verdade, dentro do mundo físico, existem muitas maneiras de se conectar com a luz de Deus. Então, estar conectado com prazer é conectar-se com Deus. Então, por isso a gente citou lá em Gênesis, né, Bereshit, na linha judaica, onde o Eterno deu uma incumbência para Adão, né, de guardar, né, o jardim. Ou seja, ele deu uma incumbência de fazer algo. Ou seja, fazer coisas, transformar a sua vida em proativa e tendo uma alegria, te leva à conexão com Deus. Então, muitas vezes você consegue conectar com Deus no trabalho, numa reunião familiar, num jantar, numa festa entre amigos. E muitas pessoas assim ficam assim, não, mas isso é mundano. Então, dentro da Cabala, essa questão mundana, ela não existe muito bem. O que existe é a luz operando em todos os lugares. Então, quando a luz está operando, você consegue conectar. Eu acho que muitas pessoas têm experiências aí com Deus, né, de estar ou num ônibus, ou assim, sozinho, num lugar, e de repente falar e ter aquela conexão, sabe? Ou tomar uma bebida, ou estar com amigos, e que você está percebendo a presença de Deus no meio daquela sintonia, né, entre pessoas, né? Uma festa familiar, um relacionamento, e a gente vê que existem muitas maneiras, muitas manifestações da presença de Deus. Então, Deus é prazer. Se você não conecta com prazer, na verdade, a luz não está muito bem sendo recebida. Então, a gente estava falando sobre essas coisas. E aí falamos sobre a Torá. Que a Torá, dentro do mecanismo da religião, a Torá são os 5 livros e ponto final. E os 613 mandamentos é a Torá. Mas a Cabala, ela vai falar que a Torá é tudo aquilo que te conecta a Deus. Aí é uma desconstrução mais complicada ainda diante do sistema religioso. Porque eu estou falando
que conectar o prazer te conecta a Deus, e que Torá para Kabbalah é tudo aquilo que te conecta a Deus, então, poxa, a Torá ela passa a ser algo muito mais amplo, muito maior do que nós pensamos. Tinha um homem de Deus que falava, numa época, para mim, até no cristianismo, um homem realmente era de Deus. Eu conhecia aquela pessoa, ele falava que Deus não se limita a livros e que a palavra dele é muito mais ampla. Ela abre fronteiras. Então, hoje a Kabbalah ela está trazendo um entendimento que existe muitas maneiras de conectar com a luz de Deus. E Torá é tudo aquilo que te liga, te conecta. Então, Torá ela faz conexão. Ok? Alguém quer falar? Para não ficar um monólogo? Todo mundo está com o microfone fechado. Se querem falar, fale agora ou cale-se para sempre. Todo mundo com o microfone fechado. Jário, o que você Oi. está querendo dizer é que... Fabiana? Oi. Oi, Shalom. Shalom. O que você quer dizer é que você está, por exemplo, no exemplo que você deu, uma festa com amigos, com familiares, ou numa conversa, numa visita e tal, e você está tendo prazer naquilo, isso é a presença de Deus, é isso? Sim, é sempre conexão com Deus. Tudo aquilo que traz prazer, você está conectado com Deus. Nós vamos trabalhar essa distinção de luz, mas tudo é Deus. Nós estamos nos conectando. Dependendo da maneira que se conecta numa festa, você pode estar pegando a maior luz de Deus, a luz principal. Porque é difícil a gente dizer que uma luz é ruim ou boa. Todas as luzes são de Deus. Mas existe luz que são mais permanentes e existe luzes que menos permanentes. Julgar a luz de Deus é muito difícil para a gente. Mas se você encontrou prazer, encontrou alegria, de uma forma ou de outra você se conectou com a luz de Deus. Porque, na verdade, tudo que existe na Terra e no mundo é Deus. Tudo. Então, a gente... Essa semana mesmo, o Rabino Ariel, eu converso com o Rabino Ariel algumas vezes, e ele falou, o pensamento humano é uma ilusão. Só existe o pensamento de Deus. É um pouco complicado a gente compreender isso no momento, né? Mas os nossos pensamentos, na verdade, eles são ilusões. Não existem. Assim, ele dizendo. Mas não vamos entrar por esse lado, porque aí vai complicar a cabeça nossa mesmo. Mas vamos lá. Quem mais fala? Entendeu aí, Fabiana? Não entendeu? Agora entendi. É bom. Bom, a pergunta é... Aí fizemos um certo resumo. A pergunta é: toda a luz que recebemos no prazer nos conecta com a luz permanente? Sim ou não? A gente está entendendo que prazer está ligado à luz, está ligado a Deus. O que ele quer nos dar é prazer. Ele é doador. Nós somos recipientes. Nós somos receptores. Agora, tudo aquilo que nós recebemos, tudo aquilo que nos dá prazer, é a luz permanente? Essa é a pergunta. É daí para diante que a gente tem que começar a pensar. O que vocês falam?
Se alguém está falando, está com o microfone fechado. Não, né? Bom, então vamos avançar. A resposta é não. Conectar, ter prazer, conecta com a luz? Conecta. Porque, na verdade, tudo é luz, tudo é Deus. Mas existe a luz que permanece, existe luzes de prazer. Tudo isso faz parte do que Deus criou para nós. Lembrando, nós somos recipientes, sim, e necessitamos de prazer. Necessitamos de receber. Deus nos criou assim. Então, toda a prática ou ensinamento que nos leva à restrição completa, ela mata você como criatura de Deus. Uma pessoa falar para você, olha, você tem que se restringir totalmente numa determinada área da tua vida. Você não pode fazer. Esse ato é um ato que está contrário à nossa criação, à nossa maneira que o Eterno nos criou. Porque Ele nos criou para ser receptor. Então, nós vamos nos conectar com a luz de Deus de várias maneiras. Mas a luz que nós precisamos entender que é uma luz mais eficaz para nós, ou seja, que traz maior aproximação com a luz eterna, vamos dizer, com o mundo de... Vamos a Keter, né? Uma sefirá mais próxima da luz. Então, existem segredos que precisamos ter para poder haver essa conexão. Ok? Então, qual é o segredo da conexão? Né? Alguém quer expor? O que você acha? Qual o segredo? Se a gente está conectando com a luz em prazer, qual é a luz de prazer que vai nos conectar maior com Deus? Ou vai trazer a luz mais permanente? Alguém quer falar? Bom, diante dos estudos que nós temos feito, né, é o compartilhar, né? Quanto mais você compartilha, né, como se fosse um fluxo sendo gerado, tá fluindo. Então, isso você vai trazendo mais, você atrai mais luz para você, quanto mais você compartilha a luz que você recebe. Né? A gente até, no estudo que houve anterior, que hoje é a continuação, a gente estava falando sobre isso, né? A questão que a luz é sempre boa. A forma como você recebe é que pode se transformar numa coisa negativa, né? Porque tudo parte de você, a tua intenção. Qual é a tua intenção quando você recebe? É algo para você mesmo ou é algo que você vai receber para você, mas que você também quer levar isso para outras pessoas? Quem mais quer falar? Não? Bom, a Silvia tocou na questão do compartilhar, né? O compartilhar, ele é um degrau adiante
do verdadeiro segredo. Então, o verdadeiro segredo que nos faz conectar diretamente com a luz permanente está ligado à intenção. Porque compartilhar, ele precisa estar alinhado com a intenção. Ou seja, você pode também compartilhar algo que você está recebendo, mas não tocar na luz permanente. Por quê? Porque tudo precisa haver sentimento, precisa estar ligado e conectado à intenção. Segundo a Cabala, o maior trabalho que a luz está fazendo no meio do povo está em Zeir Anpin, né? Se alguém conhece um pouquinho sobre as Sefirot, Zeir Anpin está ligado às emoções. Ou seja, o trabalho que nós precisamos ter para conectar é uma intenção correta com o ato ou a atitude de compartilhamento, que é a proatividade. Ou seja, nós podemos ir para uma festa com dois tipos de intenções diferentes, né? Nós podemos ir para uma festa para comer, beber e ir embora, ou podemos ir para uma festa para poder estar entre pessoas e compartilhar e conversar e amar e ouvir uns aos outros, sabe? Estar juntos e dividir a alegria. Estou dando um exemplo assim, mas existem inúmeras maneiras. O que nós precisamos é trabalhar a nossa intenção, né? Então, olha a diferença que existe entre uma pessoa que está numa festa, está recebendo a luz de Deus, está recebendo o prazer, sim, mas não está com a intenção conectada com a verdadeira, não vamos dizer verdadeira não, com a permanente luz, que é o ato de compartilhar. Deu para entender, gente? Então, a intenção é uma coisa que, nesses 2 últimos dias, o Eterno está falando assim muito comigo sobre a questão de intenção. Que a intenção precisa ser trabalhada, né? É igual os atos religiosos, né? Nós podemos fazer uma doação, vamos dizer, uma tzedakah, como diz no judaísmo, ou uma esmola, como diz, né, dentro do cristianismo. Nós podemos fazer ajuda às pessoas, mas a intenção pode estar não alinhada. Você está recebendo luz, porque você vai, doa e recebe a luz. Porque todo ato que te traz prazer vai conectar com a luz de Deus. Mas você, tendo uma intenção diferente na maneira de você doar, porque, gente, existem maneiras que a gente doa. Eu vi alguns cabalistas falando que pessoas estão doando e quando elas doam, ela se sente superior ao que recebe. É uma coisa assim, complicado. Está dentro do nosso interior, sabe? A gente doa, quando a gente doa, fala assim, eu sou maior. Você está doando, é como se você estivesse de cima para baixo fazendo algo. Então, a intenção, ela move o mundo espiritual. Então, muitos combatem. É só ter intenção? Não, não é ter intenção. A intenção, ela está ligada ao ato. Então, mas se o ato está com a intenção errada, ou ele vai perder a luz, ou ele vai pegar a luz no permanente. Então, Jairo, dar para fazer um comentário? Pode fazer.
Então, eu vi muito esse exemplo que você deu da intenção quando eu fazia evangelismo, sabe? Porque a gente saía em grupos, assim, e analisando aquilo com calma, e mesmo na época que existia, assim, um exercício muito grande de, sabe, assim, olha, eu estou aqui porque eu tenho uma coisa que você não tem. Pode, eu sou melhor que você, eu estou salvo, você não está. Então, eu tenho, você não tem. Então, existia essa mesma condição, a intenção meio que contaminada por essa ideia de eu sou superior a você, você precisa de mim para te salvar. Sim. E para a gente caminha para o entendimento que o que vai fazer a conexão e vai trazer uma luz permanente é quando a intenção realmente ela for diferente. E isso precisa ser trabalhado em todos os sentidos na nossa vida, nos nossos relacionamentos, no trabalho. A intenção no trabalho, ela precisa ser adequada, né? Não, ela tem que ser diferente. Porque quando a gente tem a intenção correta, isso é tão difícil, sabe? É complicado da gente até identificar muitas vezes a intenção correta, porque o nosso interior, ele está acostumado, vamos dizer assim, ele já foi, por muitas vezes, como é que se diz, meu Deus? A gente acostuma a tradição, a vida, o dia a dia, ele traz para dentro de nós uma maneira inadequada. Né? Tudo que nos envolve, a família, muitas vezes a educação dos pais, a educação, a igreja que a gente passou, a sinagoga que a gente passou, as pessoas que estão ao nosso redor, tudo isso ele movimenta o nosso interior e traz um conceito errado. E é muito difícil para nós. E trabalhar essa intenção, eu acredito que seja o trunfo para poder encontrar essa luz. Eu recebi uma palavra até mesmo do Rabino Ariel essa semana falando, recebi uma palavra, é modo de falar, mas ele falou assim, abandone a lógica humana e conecte a lógica divina. É para a gente ficar pensando, ele abandone a lógica humana. A lógica humana, ela está contaminada por tudo aquilo que aprendemos, seja dos nossos pais, seja da educação escolar, seja da cultura brasileira. Então, abandone tudo isso e comece a se conectar com a lógica divina, que a única maneira de nós nos conectarmos com essa luz permanente é através dessa mudança de intenção. Esse é o segredo. Eu acredito que seja por aí. Quem mais quer falar? Como encontrar essa lógica divina? Essa foi uma grande pergunta, né? O meu sentimento hoje, aí nós vamos voltar ao estudo de semana passada que o Randro falou sobre o Aleph. Olha, eu entendo que no nosso interior nós temos coisas boas, que elas estão sempre, a cada momento, a cada circunstância, elas estão sendo confrontadas pelas supostamente más, ou melhor dizendo, egocêntricas. Então, a minha impressão é que as intenções boas que nós identificamos é um processo de olhar para dentro. Estou diante de uma situação, preciso tomar uma decisão, preciso fazer algo. Sempre aparecem duas intenções dentro de nós. Uma egóica
e uma que é bondosa. A impressão, eu estou respondendo pelo que eu sinto, não estou assim, não estou colocando como uma doutrina, hipótese alguma, mas a impressão que eu tenho é que quando a gente encontra essa bondade, que é o Aleph, que é a misericórdia, que é a compaixão, diante desse ato que a gente vai fazer, eu acho que a gente vai conectar com essa luz. Essa é a lógica. Seria uma lógica divina, que eu imagino. Mas eu estou conversando com o Rabino sobre isso também. Né? Vai ajudar. Então, a maneira de nós lidarmos com a situação, eu acho que é essa que vai trazer o segredo da conexão permanente. Que a gente vai ver que a gente tem prazer, faz um ato, é um ato bom, tem prazer, mas de repente você fala, puxa, parece que eu não fiz nada. E tem que se fazer várias e várias e várias e várias e várias. Isso, né, está ligado aos atos religiosos, está ligado ao nosso dia a dia, nossas atitudes perante as pessoas, né, as organizações do que nós tentamos fazer. Ok? Quem fala? Bom, então, no meu ver, os atos, eles precisam estar ligados a uma beneficência a alguém. Todo ato precisa conectar com algo. Ou você está buscando agradar a Deus, ou você está buscando agradar ao próximo. E, na verdade, agradar a Deus é agradar ao próximo, porque Deus é doador, Deus quer o tempo todo doar e quer fazer com que o outro tenha prazer. Então, fazer o outro ter prazer, olha que coisa, fazer o outro ter prazer te conecta à luz permanente. Porque você recebe e passa. Mas a intenção é o prazer do outro. Jairo, Oi. eu já ouvi pessoas falar assim, que para você agradar a Deus, você tem que desagradar a muitas pessoas. Você entendeu? Muitas pessoas. Eu já ouvi pessoas falar assim, para você agradar a Deus, você tem que desagradar as pessoas. Então... Desagradar. Isso. Então, isso eu sei como é que é. Isso é uma lógica humana. Exatamente. Eu já ouvi várias pessoas falando isso para mim, eu fico sem entender, assim, eu não discordo, entendeu? Uhum. A gente vê que a gente não recebe determinada coisa e Deus está dando para a pessoa do lado ali que nem sequer ora. E você julga que ela não... Né? Então, agradar a Deus é agradar o próximo, não desagradar. A mentalidade de desagradar é uma mentalidade separatista, onde se prega, venha para o meu grupo, o meu grupo tem a verdade e eu trabalho a tua mente para que você seja igual a mim. Então, essa é a visão que a gente, no início, falou aí, o Henrique falou, né? É uma visão de se colocar numa posição de melhor que o outro. E a gente vê Deus agindo de uma maneira completamente diferente. Né? Eu tenho algumas pessoas que falam, já vi pessoas falar comigo assim, poxa, eu oro, faço todas as rezas, Shacharit, Minha, Arvit, cumpro todas as festas, mas Deus não me dá o que o outro está recebendo. Então,
Gente, a intenção de tudo isso está tudo muito complicado, está tudo muito errado, porque já começa se querendo fazer as coisas com uma intenção de receber. Então aí a intenção já tá errada. Então a intenção é receber sim, por quê? Porque nós precisamos receber, porque nós somos receptores e Deus quer o nosso prazer. Nós não vamos ficar igual um doido aí. Agora eu quero receber para doar, receber para doar, receber para doar. Não, não. Nós vamos receber e ter prazer também nessa luz. Nós vamos receber egoicamente também. Faz parte você receber egoicamente também. O que a gente está tentando trazer aqui é a maneira de conexão melhor, maior com a luz de Deus é através de uma intenção correta e um compartilhar. Então é isso que vai movimentar o mundo espiritual. É isso que vai gerar o mundo espiritual. Nós vamos chegar a uma conexão completa através dessa mudança de mentalidade. E é isso que a gente precisa quebrar. Ok? Gente, eu vou... Esse é a parte que eu queria trazer, né? Tem mais algumas coisas aqui, mas eu acho que vai delongar mais. E aí, nesse momento, deixo para vocês aí, se vocês querem falar alguma coisa, se querem discordar de alguma coisa aí, compartilhar e abrir. Eu queria fazer um comentário, né, que a gente, sobre isso que a gente está falando aqui, que a essência de Deus é uma essência de doar, ele é um doador. Então, se você parar e pensar que Deus é um doador, você vai chegar à conclusão que ele está sempre querendo doar. Né? Porque se toda a essência dele é de doação, então a intenção, o que Deus vai sempre estar doando. E o que, se você vai ler a Torá, você vai encontrar ali, né, naquela palavra, é que Deus, ele dá para todos. E Deus se agrada em dar a todos. Então, aí tem até uma passagem que fala assim que Deus, ele dá o sol, dá a chuva, né? Ele a todas as pessoas, a todas as criaturas dele. Então, Deus está preocupado em doar a todas as criaturas. Então, se Deus, né, ele é doador, ele quer doar, então nós estamos sempre recebendo. Ou então, a gente está apto o problema está em nós, né? Se a gente não estiver recebendo. Porque se Deus é doador, tudo está vindo. Então, se você parar e pensar que o sol está nascendo, a chuva está vindo, tudo está vindo, realmente o problema está naquele que está recebendo. Né? Se nós somos um recipiente, né? O recipiente, você lembra logo de quê? Que recebe, né? Aquele que recebe é um recipiente. Então, se você é um recipiente, você está recebendo. Se você é um recipiente pequeno, você vai receber uma quantidade pequena. Se você consegue expandir esse recipiente vai receber mais. Então, eu acredito que, por Deus ser doador, ele está sempre doando a todas as suas criaturas. Agora, se a gente está recebendo menos, a culpa não é de quem está doando, mas sim daquele que está recebendo e não tem um recipiente apropriado para receber mais. Então, a gente tem que estar pensando, né, nessa questão de você ser um recipiente, qual é o tamanho do teu recipiente. Todos somos recipientes. Qual é o tamanho do nosso recipiente? Para a gente estar recebendo mais luz, para a gente estar apto a receber mais luz. O que vai fazer? Aí a gente lembra algo que Jesus, né, ele fala que é melhor dar
do que receber. E se a doação traz uma luz maior, né, é porque eu acredito que quando você doa, o teu recipiente meio que, né, esvazia, né? Aí você está trabalhando o teu recipiente quando você doa. Até porque, por sermos um recipiente, a gente tem dificuldade de doar. Então, é uma maneira de você estar tratando né, o teu recipiente. Eu lembrei de uma coisa que o Rabino Ariel falou acho que tem umas 3 semanas. Eu não sei se quem estuda com o Rabino percebeu, mas ele falou assim: é tão bom, Deus é tão bom, a luz de Deus é tão boa, o prazer de Deus é tão bom, que a gente não quer dar nada. A gente quer o tempo todo ficar com ele. Mas que dá um pouquinho. Vai dando um pouquinho, pouquinho, pouquinho. Ele falou assim, sabe? Ele não falou assim, compartilhe, não, como a gente está abrindo aqui, né? Dá um pouquinho. É muito bom, a luz de Deus é muito boa. Você quer tudo por você, fica tudo para você mesmo, para poder se encher mesmo, porque é bom demais. Então é um exercício da gente começar, né? Lembrando, trabalhar na intenção, né? Por que é que eu vou compartilhar também? Como eu vou compartilhar? Que intenção, os atos que eu estou fazendo, com que intenção eu estou fazendo? Eu acho que é um processo longo e a gente precisa caminhar para esse lado. Mais alguém para falar? José Ribeiro? Apareceu. Tá aí. Paula? Maurinei? José? Alguém quer falar? Gisele. Gisele? Só tem vocês aí. Mary, quer falar? Mary hoje está calada. Gente, por mim, foi bom estar com vocês. Né? Até semana que vem, se assim o Eterno permitir. E aí, tamo junto aí. Tá ok? Tchau, gente. Shabbat shalom. Bons sonhos. Que o Eterno fale muito. Boas intenções. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom.